Bem-vindos novamente. Vamos dar continuidade aos exercícios, né, sobre balanço de massas. Aqui nós temos agora o exercício, o exemplo 3.4, que fala, eu tenho enunciado que o enxofre, esse material amarelo, enxofre elementar, ele está no estado alotrópico, S8 e S6. Ele consiste de 8 átomos de enxofre formando um anel. Então é assim, está aqui a estrutura. E ele se organiza desse jeito no estado elementar, é uma das formas alotrópicas do enxofre. Ele tem uma coloração amarela. Durante a queima do carvão, o enxofre é convertido em dióxido de enxofre. Então, o enxofre é um elemento não metálico que está presente no carvão. Também está presente no petróleo, então quando se queima o petróleo, gasolina, compostos sulfurados se transformam em dióxido de carbono. E esse dióxido de carbono reage é um óxido ácido, reage com a água da atmosfera, a umidade, e transforma-se em ácido sulfúrico. Se for o trióxido de enxofre, ácido sulfúrico, se for o dióxido de enxofre, ácido sulfuroso. São óxidos, os óxidos que têm oxigênio, são moléculas que têm oxigênio ligado a não metal, são dito óxidos ácidos. Quando colocado em água, gera ácidos. E os óxidos básicos são aqueles óxidos que estão ligados a metais. Daí, quando colocado em água, forma hidróxidos, como o cal, o cal vir. Então, o óxido de cálcio colocado em água dá origem ao hidróxido de cálcio. O óxido de magnésio é a mesma coisa. Então, dá origem a bases. Então, são ditos óxidos básicos. A gente vai ver isso em detalhe. Mas os óxidos formados por metais são compostos iônicos, portanto, eles são sólidos. Enquanto os óxidos formados com não metais, como o enxofre, são óxidos do tipo moleculares, pode ser gasosos ou líquidos, os óxidos moleculares. O dióxido de carbono forma ácido carbônico quando colocado na água. O óxido de nitrogênio pode formar o ácido nitroso, o ácido nítrico. O óxido de enxofre pode formar o ácido sulfúrico, sulfuroso, e assim por diante. O CO2 formar ácido carbônico. Então esses óxidos moleculares, eles são resultado da queima do petróleo, muitos deles. E esses óxidos vão para a atmosfera, enquanto a água forma os respectivos ácidos. E esses ácidos caem, precipitam na forma de chuva e acidificam os rios, os mares. Bom, aqui a pergunta é: quantos átomos existem, de enxofre, claro, existe em 16,3 gramas de enxofre? Então, um problema simples, vamos lá. Estratégia. A questão pergunta sobre o número de átomos de enxofre, certo? Nós não podemos converter diretamente gramas para átomos de enxofre. Então, você quer saber um número. Um número. Vai existir quantos átomos de enxofre? Sabemos que os átomos de enxofre são muito pequenos. Deve haver uma quantidade extremamente grande de átomos de enxofre em qualquer amostra, certo? Qual a unidade necessitamos para converter gramas de enxofre para unidades, número de átomos de enxofre? É o número de Avogadro, certo? Vamos lá. O que o número de Avogadro representa? Ele sabe que em 1 mol, ou seja, o número de Avogadro de qualquer elemento químico, é 1 mol. Aquele número extremamente grande a gente chama de mol. E sabemos que a massa de 1 mol de cada elemento químico está na tabela periódica. Para cada elemento químico temos aí uma massa. Por exemplo, o enxofre, a massa atômica do enxofre é 32. A massa atômica, 32 unidades de massa atômica para um átomo. Agora, para um mol de átomos é 32 gramas. É só olhar na tabela periódica, ninguém precisa decorar. Então, é 32 gramas por mol.
E 1 mol, ou em outras palavras, 32 gramas por mol é 32 gramas para cada 6,02 vezes 10 a 23 átomos de enxofre. Então a solução, nós necessitamos de duas conversões, primeiro de gramas para mol e depois de mol para número de partículas, ou átomos. O primeiro passo é similar ao do exemplo anterior, né? Aqui eu faço a ressalva que existe certamente pessoas aqui que já resolvem esses por outros métodos, né, e estão corretos também. Então esse método que a gente está usando aqui não é o único, existe mais de uma maneira de resolver e são válidas. Não tem problema de resolver por outra metodologia. O importante de usar esse método é que te obriga a usar as unidades. Quando você usa o fator de conversão, você sempre é obrigado a colocar as unidades. E o fato de te obrigar a colocar as unidades já terá como resposta a unidade correta. Então, muitas vezes, se a gente se distrai da unidade, vai direto para os números, faz as contas numéricas e esquece que tem que ser colocado um valor, uma unidade, né? Um número sem uma unidade não significa nada. A resposta deu 20. É 20 o quê? Quilômetros? Né? 20 litros? É 20 metros por segundo? É 20 horas? Né? É 20 o quê? Então, um número sem unidade não significa nada. E esse método, usando fatores de conversão, te obriga, né, a colocar as unidades aqui. Se você olha na tabela periódica, você vai encontrar lá para o enxofre que cada mol de enxofre é 32,07. Você pode colocar nessa, né, o mol sobre o 32 ou 32 sobre o mol, certo? É um fator de conversão igual. A diferença é que você está dizendo que para cada mol temos 32,07 gramas ou para cada 32,7 gramas temos 1 mol, que é, né, dizer, a relação é a mesma, certo? Então, se você foi dado um valor em gramas e você quer saber quantos mol, você coloca esse fator de conversão. Por quê? Porque o mol fica em cima, e o mol ficando em cima, a sua resposta vai sair em mol. Você coloca a grama embaixo porque ela vai ser cortada, né? Então sabemos que, por outro lado, que um mol, isso é, né, temos que saber, né, que um mol é esse número aqui. Assim como sabemos que uma dúzia é 12, vamos saber que um mol é esse valor aqui. O mol é uma expressão, né, uma palavra que significa, né, assim como existe dúzia, dezena, centena, né, milhar, existe o par, tal, existe o mol. O mol é esse número, simplesmente isso. Né? É um número especial, mas é apenas um número. Então esse número aí você pode colocar, não está escrito um mol, você também pode colocar esse número no lugar. Então você substitui aqui um mol e coloca esse número de partículas, tudo bem. Não tem problema, certo? Vamos lá. Então, e os fatores de conversão são, né, para cada mol de qualquer coisa, seja de átomos, né, aqui está de átomos, mas pode ser de qualquer coisa, porque estamos trabalhando com átomos, para qualquer mol nós temos esse número. Então, nessa relação 6,022 vezes 10 a 23 para 1 mol é uma equivalência, né? É um fator de conversão. Se você quiser colocar ele, né, invertido, tudo bem. Para cada mol você vai ter 6.022 vezes 10 a 23 átomos de enxofre. Ou para cada 6.023 átomos de enxofre você vai ter 1 mol de enxofre, que é a mesma coisa. É um fator de conversão. O fator de conversão existe para todos os elementos da tabela, né? Assim, é só olhar lá o valor para o mol, sempre é esse número aqui. Um mol é sempre esse número, seja o que for, né? Seja átomos de enxofre, seja ferro, seja zinco. O que muda é que o ferro tem uma massa, né? O enxofre tem outra, é só olhar na tabela. Então, um mol de ferro vai dar 56 gramas, um mol de enxofre vai dar 32 gramas. Está lá na tabela os valores de cada elemento químico. Então, você usa aqui para enxofre, mas poderia ser usado esse fator de conversão para qualquer elemento químico. O fator de conversão do lado esquerdo é o que necessitamos, porque você quer saber o número de átomos, né? Ele está perguntando quantos átomos, o átomo está no numerador. Então, a gente, quando quer saber a resposta em átomos, a gente tem que deixar ele em cima, não embaixo. Né? Não é por átomos, né? É para cada átomo. Né? E se deixar embaixo, ficaria por mol, né? Por átomo. Né?
Aqui está por mol. Então, mas como queremos a resposta em átomos, temos que deixar ele no numerador. O fator de conversão do lado esquerdo, que seria esse, é o que necessitamos porque ele tem o número de átomos de enxofre no numerador. Isso mesmo. Nós podemos resolver o problema calculando primeiro o número de moles de enxofre, né, contidos em 16,3 gramas de enxofre, e então calcular o número de átomos de enxofre no número de mol de enxofre encontrado. Então, foi dado gramas de enxofre, certo, no problema, e ele quer saber, lá está perguntando quantos átomos, né, de enxofre tem. Então, você tem que sair de gramas e chegar a número de átomos. Então, você primeiro tem que transformar as gramas que ele te deu, que são 16,3 gramas, em quantos mol, que representa esses 16,3 gramas, e depois de 16,3 gramas, quantos átomos estão contidos ali. Vamos lá. Então, ele te deu 16,3 gramas de enxofre. A gente sabe que um mol de enxofre pesa 32,07. Esse fator de conversão usado aqui, a gente colocou 32,07 gramas embaixo para cortar. Daí a gente obtém o mol, né? E multiplica daí pelo segundo fator de conversão, que um mol sempre é esse número aqui, seja de átomos de enxofre, seja do que for. Você pode colocar o que quiser aqui, sapatos aqui em cima, mol de sapato aqui embaixo, camisa aqui em cima, mol de camisa aqui embaixo. Qualquer coisa, um mol é a mesma coisa que esse valor aqui, seja de átomos de enxofre, seja de estrelas, seja de elétrons, seja o que for, né? Você colocou esse número em cima de átomos, ou de elétrons, ou do que seja, de ferro, de cobre, né? Um molde da mesma coisa aqui embaixo. Então, colocamos aqui porque deixamos o número em átomos de enxofre aqui em cima, porque átomos de enxofre vai ser cortado, é a resposta, né? A gente quer que fique ela aqui como resposta. E aqui deixamos o mol embaixo para simplificar com o mol que fica aqui em cima. E a grama aqui, cortamos com essa grama aqui. Então agora ficou fácil, 16,3 vezes esse número dividido por esse. O que está embaixo está dividindo, o que está em cima está multiplicando. Está tudo multiplicando, né? Multiplicando. Os fatores de conversão são multiplicados, né? Então 16,3 vezes 1 dá 16,3 mesmo, vezes 6, né? No fim dá esse daqui, ó. Certo? 3,06 vezes 10 é 23 átomos de enxofre. Certo? E quando você multiplica 16 por 1, depois divide por 32, vai dar aproximadamente a metade, né? 0,5. Deu 0,3. Daí 0,3 vezes 6 dá... Aliás, deu 0, alguma coisa vezes 6 deu 3. 0,3, né? Daí deu 3, né? 3, deu 3. Isso aqui você pode fazer mais ou menos de cabeça, né? Aqui 16 dividido por 32 vai dar meio, meio vezes 6, meio vezes 6 dá 30, né? Daria 30, daria 0,3. 0,5 vezes 6 dá metade de 6, que seria 3, é isso mesmo. Então de cabeça você faz uma checagem, tá? Uma checagem já direto. Realmente é esse o valor. Assim, existe 3 vezes 10 23 átomos de enxofre em 16,3. Tentem praticar para, né, ter facilidade de resolver, é fácil. Depois que pega a prática, todos os exercícios são iguais. Massa molecular ou peso molecular. Melhor dizer massa molecular, né? Peso é a força com que a Terra atrai as massas. Né? Massa molecular é a soma das massas atômicas. Então aqui o que a gente está fazendo é estendendo a ideia de massa atômica para massa molecular. Certo? As ideias que a gente aplica para a massa de um átomo, a gente vai aplicar para uma molécula. Então aqui tem, por exemplo, dióxido de enxofre, certo? É formado de um átomo de enxofre, está aqui em verde, e 2 átomos de oxigênio, formam o gás, né? Dióxido de enxofre. Tem um enxofre, como a gente sabe que um átomo de enxofre tem 32,07 unidades de massa atômica, é só olhar lá na tabela periódica, e sabemos que cada oxigênio tem 16 unidades de massa atômica, como são 2, né? Está na molécula aqui, vai dar 2 vezes 16, então vai dar o quê? No total, o enxofre é uma molécula de enxofre, vai pesar, né?
64,07 gramas, unidades de massa atômica para um átomo, né, para uma molécula, certo? Para uma molécula só, 64,07. Agora, se você pegar um mol de moléculas de enxofre, já sabe, né? Para um mol, você tem que saber, né? Tem que saber. Para um átomo de enxofre é 32 unidades de massa atômica. Para 2 átomos de enxofre é 2 vezes 16 unidades de massa atômica. Para a molécula toda, 64,07 unidades de massa atômica. Mas se você quiser pegar um mol de, né, de enxofre, ele vai pesar 32 gramas, certo? 2 mol de oxigênio vai precisar 16 com 16, 32 gramas. Então, se você pegar um mol de moléculas de dióxido de enxofre, vai dar 64,07 gramas, né? Então, gramas mantém o numérico, mas daí se trata de mol. É um único átomo, não é uma única molécula. Para uma única molécula, para um único átomo, você pode usar unidades de massa atômica. Para um mol de moléculas, um mol de átomos, você usa gramas. É um número muito grande que você tem que juntar para ter o valor em gramas. Então, para qualquer molécula, a massa molecular em uma é igual à massa molar em gramas, né? Então, a massa de uma molécula se diz em gramas, mas a massa de um mol de moléculas se diz mede em gramas, tá? Então, unidades de massa atômica se usa para um átomo, para uma molécula. Agora, se você quiser, quando você tiver um mol delas, você vai ter o mesmo valor em gramas, o valor numérico, né? Então, uma molécula de dióxido de enxofre é 64,07 unidades de massa atômica. Uma molécula. Mas um mol de enxofre é 64,07 gramas. Certo? Então, você mantém um número aqui. Para manter esse número aqui é que existe o número mol, né? Aquele número extremamente grande, né? 6,02 vezes 10, 23, é um número mágico que faz com que as unidades se mantenham iguais. Se você pegar aquele número de moléculas, você vai ter o mesmo valor numérico aqui, só que em gramas. Isso facilita muitas coisas, né? Então, calcule a massa molecular, agora em unidade de massa atômica, tá? Dos seguintes compostos. Em unidades de massa atômica: dióxido de enxofre, SO2, gás responsável pela chuva ácida, como a gente comentou. Cafeína, está aqui a fórmula da cafeína. É um estimulante, por exemplo, no chá, café, bebidas de cola, né? Coca-Cola, tal, estimulante, certo? Então, SO2 é do dióxido de enxofre, a gente já viu, e a cafeína. Então, como que a gente faz para calcular em unidade de massa atômica? Muito simples, né? Muito simples. Como as massas atômicas de diferentes elementos se combinam para dar a massa molecular de um composto? Elas se ligam, né? Formando moléculas, certo? Solução. Para calcular a massa molecular, necessitamos somar todas as massas atômicas da molécula. Para cada elemento, multiplicamos sua massa atômica pelo índice, ou seja, o número de átomos desse elemento que está presente na molécula. Encontramos as massas atômicas na tabela periódica, ninguém precisa saber de cor. Então, existe 2 átomos de oxigênio e um átomo de enxofre no SO2, né, no dióxido de enxofre. Então, sendo assim, a massa, né, de uma molécula, né, a molecular, não é molar. Molar é a massa de um mol de moléculas. Massa molecular é de uma molécula, né? As palavras são parecidas, mas não misture. Massa molecular é a massa de uma única molécula. Você usa unidades de massa atômica. Seria 32,07 unidades de massa atômica do enxofre, mais 2 vezes 16 unidades de massa atômica de cada oxigênio, né? Então, por isso são dois oxigênios, 2 vezes. E dá 64,07 unidades de massa atômicas para o dióxido de enxofre. Para a cafeína, a mesma coisa. Você olha lá, a fórmula está aqui, ó. São 8 carbonos, cada carbono é 12. Você olha na tabela, 8 carbonos, cada carbono é 12 unidades de massa atômica. Então tem que multiplicar para ver quanto que dá, né? 8 átomos de carbono, se cada carbono pesa 12, 8 vezes 12. 10 hidrogênio, tá aqui, ó, 10 hidrogênio. Esse 10 se refere ao número de hidrogênio. São 10 vezes 1, 008 unidades de massa atômica para cada hidrogênio. Olhar na tabela. Nitrogênio, são 4, tá aqui, 4 nitrogênio. Sabemos lá pela tabela que cada nitrogênio é 14,01 unidades de massa atômica. Tem que multiplicar por 4, temos 4
Depois temos 2 oxigênio, então cada átomo de oxigênio é 16, temos 2, vai dar 32. 32 mais 4 vezes 14, mais 10 vezes 1, mais 8 vezes... Somando tudo isso aqui vai dar 194 unidades de massa atômica, porque estamos nos referindo a uma molécula, a massa molecular. Agora, se ele perguntar se a massa molar seria a massa de 1 mol de cafeína, daí você teria que tirar essa unidade de massa, eu não colocaria gramas aqui, tá? E o número de moléculas de cafeína seria aquele número de Avogadro, aquele número muito grande. Bom, o gás metano é o principal componente do gás natural. Tá aqui o gás metano, é uma das moléculas orgânicas, é a mais simples, né? Só tem um carbono e 4 hidrogênios distribuídos em uma estrutura tetraédrica, né? É como se fosse um tripé com uma haste. De forma, esse tripé com uma haste é perfeitamente simétrico. Se você virar a haste, né, qualquer uma dessas pernas aqui vira haste, e as outras 3 viram pernas, né? Então elas estão de maneira espacialmente distribuídas, e qualquer uma delas pode ser a haste, e as outras 3 fazem um papel de pernas, tá? Bom, por isso que é um tetraedro perfeito. Quantos moles, isso que é usado para estruturas como essa aqui, em vez de hidrogênio, estruturas pontudas, né, são usados para jogar na estrada, em confrontos de guerras e operações aí criminosas. Eles jogam isso aqui no chão, que essas pontas sempre vai ficar uma ponta voltada para cima. Do jeito que você jogar, sempre vai ficar uma ponta voltada para cima, porque as três pernas são equivalentes. Ela pode ficar, da maneira que ela cair, sempre vai ficar uma ponta voltada para cima. E daí né, vai atrapalhar a movimentação dos veículos, tropas, enfim. Quantos moles de metano estão presentes em 6,07 gramas de metano? Então veja bem, ele quer saber. É um problema idêntico àquele já resolvido anteriormente, só que naquele lá a gente se pedia o seguinte, se pedia para átomo, né? Agora é para molécula. Então é a mesma coisa, simplesmente temos que saber a massa molar, né? A massa de um mol, né? Ou a massa molecular, no caso aqui a massa molar, porque está em grama, a massa de um mol de metano. Tá? Vamos lá. Estratégia. Nos dois dados nos foi dado a massa em gramas, né? M significa massa, do metano, e perguntando qual o número de moles, N é o número de moles do metano. Qual fator de conversão necessitamos para converter entre gramas e mols? Né? Já foi feitas as conversões nos exercícios anteriores quando se tratava de átomos, agora se estende o mesmo conceito para molécula. Também se usa os mesmos fatores de conversão. Qual fator de conversão necessitamos para converter entre gramas e mol? Bom, olha lá atrás, você verá. Para átomos, se estenda isso para mol. Organize os fatores de conversão de forma apropriada para que as unidades de gramas seja cancelada e a unidade de mol seja obtida na resposta. Então você tem que usar o fator de conversão com as gramas voltado para cima e os mol estando no denominador. Então tá. Solução. O fator de conversão necessário para converter entre gramas e mol é a massa molar. Enquanto o fator de conversão, quando se tratava de átomo, era a massa atômica, né, que você já tem diretamente lá na tabela, agora você vai ter que calcular a massa molar a partir dos valores atômicos que compõem a molécula. Então a massa molar do metano é 16 gramas de um carbono mais 4 vezes 1 grama de cada hidrogênio. Então vai dar 16,08. O que é esse 16,08? Significa 16,04 gramas de metano conterá 1 mol de metano, ou seja, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de metano. Então, portanto, um mol de metano pesa 16, tem a massa de 16,04 gramas de metano. Então, essa é o fator, certo?
Você pode colocar ele invertido, se precisar, usar ele na forma invertida. Para cada 1 mol de metano pesa 16,04, né, gramas. Ou se quiser também dizer, para cada 16,04 gramas você tem 1 mol de metano. A relação é a mesma, né? A relação de uma coisa pela outra. O fator de conversão que necessitamos deve ter gramas no denominador, certo? Porque ele quer saber a resposta em mol, então o mol tem que estar no numerador, para que a unidade de grama seja cancelada. Tudo que está embaixo aqui é normalmente cancelado. E a unidade do mol aqui no numerador, porque ele quer a resposta em mol, então o mol vai ser conservado. Então tá aqui. Por que eu coloquei as gramas embaixo? Porque ele deu 6,7 gramas e pediu quantos mol. Se você tem aqui gramas de metano, né, multiplicando em gramas de metano dividindo, você simplifica. Aí fica 6 vezes 1 dividido por 16 vai dar 0,378 mol de metano. Então, ele queria saber quantos mol de metano existe em 607 gramas. Esse valor aqui. O bom de usar o fator de conversão é que te força a ver e a usar as unidades e a simplificar as unidades e obter a unidade correta para o número. Se a gente não faz isso e usa outras metodologias, é muito comum esquecer que tem uma unidade aqui que tem que ser mostrada. Se me coloca um número apenas na resposta, eu vou falar o que é número de que isso aí, né? É número de quilos, velocidade, quilômetros por hora, o que é isso? Tá certo? Então tem que dizer aqui que se trata de mol de metano. Assim, existe 0,378 mol de metano em 607 gramas. Né? 607 gramas vai dar a mesma coisa que 0,378 mol de metano. A checagem. A checagem é fazer uma conta mais ou menos de cabeça. Né? A gente chegou à conclusão que 16 gramas é 1 mol, então 6 é menos da metade. Então menos da metade é 0,3, está certo. Outro problema. Problemas são importantes, eles são práticos, né? São coisas práticas que você tem que fazer na prática, entende? Você tem uma situação real, um momento aí que você precisa tomar uma decisão, fazer uma conta, fazer algo prático. Você precisa fazer a conta para descobrir quanto, é igual dinheiro no banco, né? Quanto você vai pagar de juros, quanto que você vai receber, quanto que vai gastar, tal. Você faz contas desse tipo, coisas práticas que são importantes para você tomar decisões, fazer coisas. Né? Então é isso que é a química, né? Essas aqui são importantes você saber essas informações, saber obter essas informações através de cálculos. Existe uma infinidade de situações que você vai precisar fazer cálculos parecidos com esse, ou variantes desses cálculos, dessas contas. Então tem que saber. Quantos átomos de hidrogênio estão presentes em 25,6 gramas de ureia? A ureia está aqui, a fórmula molecular da ureia. Está aqui também um pouco de ureia dentro de uma placa de Petri. Está aqui, né? A ureia é um tipo de um carbonato de amônio. Né? Não é bem um carbonato de carbono, seria CO3 se fosse carbonato. Que é usado como fertilizante, é uma fonte de nitrogênio, certo? A ureia é uma fonte de nitrogênio. As plantas não têm capacidade de tirar o hidrogênio gasoso que está na atmosfera. As plantas estão cercadas de nitrogênio na atmosfera, 70 e poucos por cento do nosso ar atmosférico que nos circula é nitrogênio gasoso, mas as plantas não são capazes de pegar esse nitrogênio. Então, o nitrogênio gasoso não é acessível. Né? Então, o que elas faz? Se coloca essa substância orgânica aqui, solúvel em água, a ureia, que daí elas absorvem nas raízes esse nitrogênio presente aqui, daí elas saberão aproveitar esse nitrogênio na forma de ureia, né? Ou alguns nitratos. Né? Aconteceu uma explosão grande lá na Turquia, lá no Líbano, né? Também um nitrato de amônia, né? Um nitrato de amônia explosivo, que uma ureia não tem esse perigo. Que é usado como fertilizante, né? Na alimentação animal e na manufatura de polímeros.
Ele quer saber, né? 25,6 gramas de ureia, quantos átomos de hidrogênio estão presentes? Isso pode ser importante, você saber quantos átomos de hidrogênio estão numa molécula, né? Ou quantos átomos de nitrogênio, por exemplo, que é o nitrogênio que é importante para a planta, né? Então, qual a porcentagem de nitrogênio que tem? Ela só vai aproveitar disso aí o nitrogênio, né? Que ela necessita para a produção de suas proteínas, né? As proteínas que a planta, né, produz, que no fim a gente se alimenta dela, né? O feijão tem muita proteína. De onde vem a proteína? A proteína tem aminoácidos, aminoácidos tem nitrogênio. De onde veio esse nitrogênio? Então veio daí, do fertilizante, certo? Então, se você quer saber quantos átomos de nitrogênio, faria uma conta similar a essa. Ele está pedindo quantos átomos de hidrogênio, né? Esses H2 estão presentes em 25,6 gramas. Ele quer saber quantos átomos. Não está perguntando quantas gramas de hidrogênio, nem quantos mol de hidrogênio. Está perguntando quantos átomos. 10 átomos? 20 átomos? A gente sabe que por cada molécula aqui já se vê de cara que existe 2 vezes 2, 4 hidrogênio. Dois grupos amônia, que está entre parênteses, cada amônia tem 2 hidrogênios, então dá 4 hidrogênios por molécula. Se é 4 hidrogênios por molécula, em um mol de molécula vai ter 4 mol de hidrogênio. Tá certo? Então é por aí. Ele já deu a massa molar da ureia. A massa molar é uma massa de um mol de moléculas, certo? Sabemos que sempre falar massa molar não é massa molecular, não. Massa molar é a massa de um mol de alguma coisa. No caso de ureia, um mol de moléculas de ureia, tá? Massa molecular daí seria de massa de uma molécula. Massa molar é a massa de um mol de moléculas, no caso, tá? Então 60,06 gramas para um mol de moléculas de ureia, já disse. Então a estratégia. Foi perguntado o número de átomos de hidrogênio que existe em 25,6 gramas de ureia. Não temos como converter diretamente o número de átomos de hidrogênio a partir de gramas de ureia. Não existe um fator de conversão direta, a menos que você desenvolva. Como devemos usar a massa molar e o número de Avogadro para calcular a resposta? Quantos mol de hidrogênio estão em um mol de ureia? Acabei de responder ali anteriormente. Para cada molécula, vimos lá atrás que tem um mol. Para cada uma molécula tem 4 átomos de hidrogênio. Então, para um mol de moléculas, vai ter 4 mol de átomos de hidrogênio. Solução. Para calcular o número de átomos de hidrogênio, necessitamos primeiro converter gramas de ureia em moles de ureia, usando a massa molar da ureia. Similar ao exercício anterior, 3.2. Dá uma olhada lá para relembrar. A fórmula molecular da ureia apresenta 4 moles, né, de átomos de hidrogênio, ou seja, cada molécula de ureia tem 4 átomos. Para cada mol de ureia nós temos 4 mol de hidrogênio, de átomos de hidrogênio. Em um mol de moléculas, sendo assim, a relação é de 4 para 1. Existe 4 mol de hidrogênio para cada mol de ureia, o que é o mesmo de dizer que é 4 átomos de hidrogênio para cada molécula de ureia. Certo? Vimos lá que tem 4. Finalmente, conhecemos o número de moles de átomos de hidrogênio. Podemos calcular o número de átomos de hidrogênio usando o número de Avogadro. Necessitamos 2 fatores de conversão, massa molar e o número de Avogadro. Então está aqui. Ele deu grama de ureia e você quer saber quantos átomos aqui no final, né? Então você tem que primeiro transformar a grama de ureia em mol de ureia e depois transformar os mol de ureia em mol de hidrogênio. Então ele deu aqui, ó, 25,6 gramas de ureia, foi dado. Então tá aqui, gramas de ureia, tá? Gramas de ureia, essa é a unidade. 25,6 gramas de ureia, esse aqui é o símbolo da ureia. Sabemos que para cada mol de ureia são 60,06 gramas de ureia, tá? Mol de ureia, gramas de ureia. Essa grama vai cortar com essa, a gente já vai ter a primeira conversão e desse primeiro cálculo aqui, a gente já vai ter a resposta em número de mols de ureia. A conversão seguinte é saber quantos hidrogênio, né? A gente sabe que tem 4 mol de hidrogênio para cada mol de ureia. Por quê? É só olhar aqui na formulazinha, são 4, tá? Para cada conjunto NH2, entre parênteses 2, CO, existe 4H, certo?
4 hidrogênio por molécula, né? Ou 4 mol de hidrogênio por mol de moléculas. Isso aqui é uma relação que você é só visualizar, né? 4 mol de hidrogênio para cada mol de 4 para 1. É a relação. Então, você multiplica isso aqui, você já vai ter a quantidade de mol de hidrogênio. Mas ele não perguntou quantos mol de hidrogênio, perguntou quantos átomos de hidrogênio. Então, a gente sabe que essa relação sempre existe para qualquer coisa. 1 mol de hidrogênio ou 1 mol do que seja é sempre esse número. Então, se colocar aqui esse número em cima, você pode colocar 1 mol embaixo. Seja de hidrogênio, seja de ferro, seja de carbono, seja de nitrogênio, seja o que for. Esse número equivale a 1 mol, né? Seja do que for. Então, essa é uma relação que você pode usar para qualquer coisa, né? Um mol sempre é desse valor. É a definição de mol, certo? Esse número significa 1 mol. Então, você deixa esse número de hidrogênios em cima e o mol embaixo, porque você quer saber o número, né? O número de átomos de hidrogênio. Você corta aqui com esse aqui, multiplica tudo, ó, 25 vezes 1, vezes 4, vezes 6, e divide pelo que está embaixo. Dividido por 20, dividido por 1, dividido por 1, dá esse número aqui. 1,03 vezes 10 é 24 átomos de hidrogênio que teremos. A resposta parece razoável. Quantos átomos de hidrogênio estaria contido em 60 gramas de ureia? É só ver. Bom, massa-fórmula é o seguinte, você não pode chamar de molécula compostos iônicos, né? Então, sabe aquela fórmula mínima, o sal de cozinha, cloreto de sódio, falamos já bastante dele no capítulo 2, é um aglomerado de átomos, né? De íons, né? Então você usa a fórmula mínima ou a fórmula empírica. Você não pode dizer que temos uma molécula de cloreto de sódio porque é um composto iônico, né? Compostos iônicos não são moleculares. Compostos iônicos são formados de íons. Então a gente usa o nome íon fórmula, né? Ou massa fórmula, né? Para ficar diferente. Podemos dizer moléculas de sal de cozinha, não existe, né? Moléculas são ligações moleculares, compartilhamento elétrico. A ligação é do tipo covalente, né? Direcionado, existem unidades, né? A molécula de água é um hidrogênio ligado a oxigênio ligado a hidrogênio. São unidades individuais, com suas características. Elas se desprendem do resto com facilidade, elas não se decompõem. Agora, o cloreto de sódio, cada íon sódio está cercado de íons cloro de todos os lados, porque são atraídos pela atração elétrica das cargas opostas dos íons, né? Cátions e ânions. Então, você não sabe com qual do sódio o cloro está ligado. Ele está cercado por átomos de sódio e o sódio, por sua vez, está cercado de átomos de cloro e vice-versa. Não existe uma ligação especial com nenhum dos cloros, com nenhum dos sódios. A proporção é de 1 para 1, então a gente representa o íon fórmula, né, a massa fórmula do cloro de sódio é NaCl, mas não diz molécula de NaCl, isso aí está errado. Faz a mesma coisa que fizemos com as moléculas que a gente vinha fazendo nos exercícios anteriores, que é, né, com dióxido de enxofre, que é molecular, com cafeína, que é molecular. Então fazemos as mesmas coisas, mas usamos o íon fórmula, ou massa fórmula, para compostos iônicos. Então está aqui o sal de cozinha. Se nota aqui que os cloros em laranja, né, tá aqui, e os sódios em cinza. Eles se dispõem espacialmente formando uma rede, um retículo, né, retículo diminutivo de rede, um retículo cristalino. Muito ordenado, né? Tá vendo? Então tudo organizadinho. É certo que isso aqui existe, mas também na hora de formar os cristais pode haver defeitos, né? Defeitos são imperfeições no cristal. Às vezes há uma quebra, uma racha, uma trincadura aí no sistema cristalino, não se move, alguns átomos se movem da posição original em relação aos demais e há uma ruptura da ordem. Mas em grande parte o cristal teria esse ordenamento aqui, essa disposição espacial.
Existe um aparelho chamado difração de raio-x que faz uns raios passarem, né, uns raios, né, de X, né, chamado raio-x, eles atravessam esses cristais e tem uma tela aqui, né, oposta à direção dos raios, e as telas vai ficando cheia de pontinhos, não? Porque os lugares onde os raios não passam, porque atingem os átomos, né, os íons, ele não consegue passar, então começa a ficar um mapa aqui atrás. E o que eles fazem? Eles estudam esse mapa, usando computadores e cálculos complexos, eles descobrem a distância de cada átomo do retículo cristalino. Eles descobrem a disposição espacial e a distância que se encontra cada átomo no espaço. Então, vejam só, é dessa maneira que eles também calculam, né, o número de mol, esse número de Avogadro aí, o número, né, a massa de um único átomo desse daqui. Quanto que ele pesaria em gramas, né? Antes deles. Essa ideia, né, de pesar átomos e descobrir a massa de um átomo surgiu logo junto com a ideia do átomo. A primeira pessoa que pensou em átomo foi Dalton, né? Nos tempos modernos, né? Termos modernos foi Dalton. E logo que o Dalton falou que né, as coisas todas eram formadas de átomos, alguém já começou a falar: e quanto pesa isso? E quanto pesa um átomo de ferro? E um átomo de cobre? E um átomo de alumínio? E um átomo desse, daquele? Daí surgiu imediatamente. E a primeira pessoa a formular esse tipo de hipótese, né, que um átomo devia ser mais pesado que o outro, e tinha né, diferença, foi Avogadro. E ele propôs que se você juntasse o mesmo número de átomos de cobre, que fosse o mesmo número de um átomo de ferro, um ferro seria mais pesado que o cobre, né? Que o número de átomos de chumbo seria mais pesado que o número de átomos, o mesmo número de átomos de outro elemento, de alumínio, né? Mas a pergunta para saber qual é a massa de um único átomo, uma das maneiras é fazer difração de raio-x. Modernamente se faz assim. Eles pegam um cristal e descobrem o volume dele, e pelo volume depois fazem difração. A difração dá né, o espaço que está um átomo do outro e a disposição espacial deles. Então eles descobrem a distância que estão cada átomo um do outro e sabem o volume do cristal todo. E descobre quantos átomos vai ter ali naquele cristal por difração de raio-x. Certo? Essa difração é que dá essa informação. E daí, a partir dessa informação, eles descobrem quantos átomos pode haver num cristal, né? Pelo volume total e pela distância entre os átomos que o difração fornece. Daí eles pesam numa balança o cristal, sabendo quantos átomos possui, eles fazem um cálculo aproximado aí de quantos átomos tem ali dentro e qual o peso de cada um deles. Sabemos que os átomos estão dispostos em pares, né? Cloro com sódio. Ele sabe quem que é o sódio, quem que é o cloro, pela difração dá um mapa da difração aqui, mostra diferente o sódio do cloro, também mostra a distância que eles estão, né? Como estão dispostos espacialmente, tudo mais. Difração de raio-x, muito importante, a gente vai poder mostrar isso logo. Aí tá. Sabemos aqui que o sódio, pela tabela periódica, é 22 unidades, né, 99, a gente costuma arredondar para 23. 22,99 unidades de massa atômica um único átomo. Né? É aproximadamente 23 unidades de massa atômica, que seria prótons mais nêutrons. Né? O cloro é 35,45, eu costumo arredondar para 35,5, que seria a soma de prótons mais nêutrons do cloro. Certo? E somando tudo para, né, uma fórmula mínima, né, quando se fala de compostos iônicos, se fala de fórmula mínima ou empírica, né, a massa fórmula, certo? A massa fórmula do cloreto de sódio é 58,44 unidades de massa atômica para uma única massa fórmula, ou seja, um átomo de cloro ligado a um átomo de sódio. Esse par aí pesa, né, tem uma massa de 58,44 unidades de massa atômica. Agora, se você pegar 58,44 gramas de sal, né, você coloca uma colherada de sal em cima de uma balança e olha lá, deu 58,44 gramas, você sabe que terá 1 mol
um mol de pares como esse aqui. Um mol de sódio e um mol de cloro. Né? Aquele número imenso, que é o número de Avogadro. Para qualquer composto iônico, massa, fórmula e unidade de massa atômica é a mesma coisa que massa molar em gramas. Né? Então, 58,44 unidades de massa atômica para para a massa de uma fórmula só. Né? 58,44 gramas para um mol, né? Massa molar. Quando está falando molar aqui, não está se referindo a mol. Massa de um mol, né? De cloreto de sódio. Molar quer dizer de um mol. Então, a fórmula unitária, né, a fórmula mínima ou empírica do cloreto de sódio é essa aqui, na Cl. Vai ter a massa de uma unidade de cloreto com uma unidade de sódio, um átomo de cada, vai ter os 58,44 unidades de massa atômica. Agora, um mol de cloreto de sódio é com 50, é o mesmo número, né, 58,44 mais gramas, tá? Gramas de cloreto de sódio. A gente está frisando sempre isso, seja composto iônico, seja átomo, seja moléculas, sempre, se você tem um mol, você tem o valor em gramas, certo? Espectrômetro de massa, isso aqui é muito importante, né? Espectrômetro de massa. O espectrômetro de massa é usado para descobrir, por exemplo, as abundâncias isotópicas. Isso daqui, vejam bem, o aparelho de espectroscopia de raio-x, né? O aparelho de fração de raio-x, raio-x, né? O raio-x foi descoberto, a gente explicou como funciona, né? Como se descobriu o aparelho de raio-x. O raio-x serviu no começo para entender, né, a estrutura atômica, certo? Mas também acabou, né, servindo para radiografia, né? Fazer radiografia, descobrir fratura nos ossos, né? E problemas aí de saúde, calcificação nos pulmões, tumores e tudo mais. Então, um aparelho que surgiu de estudos, né, com tubos de raios catódicos, estava lá alguém usando um tubo de raio catódico para descobrir a estrutura atômica, de repente tinha uma folha na parede, a folha começou a ficar iluminada, era a radiação que estava saindo, né? E não eram raios alfa, nem raio beta, né? Porque eles não atravessavam o vidro do tubo de raio catódico, eram ondas eletromagnéticas. Então, as ondas eletromagnéticas, tal como a radiação gama, né? Não se tratava da radiação gama, eram radiações eletromagnéticas chamadas raio-x. E acontecia porque nos tubos de raios catódicos os elétrons saem, né, do cátodo em direção ao ânodo e os elétrons adquirem velocidade. Quando eles se chocam na chapa, no eletrodo, né, no polo positivo, eles se chocam com tanta força que a desaceleração, né, eles são desacelerados, eles vêm correndo e batem e são freados na hora. E essa frenamento tem que liberar energia. Né? A maior parte da energia se converte em calor. 99% da energia que o elétron tinha aquece, serve para aquecer o eletrodo, vai aquecendo o eletrodo com esses choques. Mas uma parte da energia sai na forma de radiação, chamado raio-x. Esse raio-x a pessoa atravessa o vidro, atravessa o corpo da pessoa, né, atravessa vários objetos aí, papel, né, madeira. Dependendo da energia desses raios, eles são bastante penetrantes. Então, o que eles fizeram? Eles começaram a descobrir que estava saindo raio-x, certo? E esse raio-x serviu para fazer radiografias. Mas ele não serviu só para isso, né? Serviu para fazer futuramente os tubos das TV, né? Também serviu para várias outras finalidades, inclusive de fração de raio-x, que a gente acabou de explicar anteriormente aí, para descobrir a estrutura cristalina do sólido, né, dos cristais. E, por fim, descobrir a massa de um único átomo, né, fazer a descoberta, que leva à descoberta do número de mol. Então, você só consegue descobrir uma coisa na ciência quando você descobriu algo anterior. Então, a descoberta do tubo raios catódicos serviu, por sua vez, para descobrir o raio-x, que, por sua vez, serviu para fazer espectroscopia de massa, que também serviu para descobrir a massa de um átomo, né? De um átomo, a massa de um mol.
de átomos ou de um átomo, é só colocar o número. E outra coisa que também foi descoberta são esses, né, espectrômetro de massa. Espectrômetro de massa também foi um desenvolvimento dos tubos de raios catódicos. Aqui nós temos os tubos, né? Certo? Você retira o ar aqui de dentro desse tubo, certo? Então fica um vácuo. Depois, se tiver vácuo, você aplica o gás de uma amostra. Você tem que, uma amostra qualquer, desconhecida, você quer saber do que ela é feita, quer analisar a composição, o que é. Então se aquece até a amostra passar para o estado de vapor, ou sublimar, né? Passar direto para o estado de vapor. Você coloca ela no vácuo. Quando uma amostra de qualquer, né, é colocada no vácuo e sofre um pequeno aquecimento, algumas moléculas se desprendem para o vazio, para o vácuo. Daí eles introduzem essa amostra de gás da molécula aqui, e elas são bombardeadas por elétrons, ao feixe de elétrons. Os elétrons saem do filamento em direção ao cátodo positivo, que é essa chapa vertical aqui. Quando os elétrons bombardeiam o gás da molécula, né, que está sendo introduzido aqui, o gás fica ionizado. Já falamos sobre isso. Os elétrons arrancam, né, os elétrons que estão circulando ali arrancam elétrons da molécula. A molécula se transforma num íon. Então, quando ela se transforma num íon positivo, por exemplo, ela é atraída por essas placas aqui, ó, essas duas placas aqui. Essas placas atraem o íon positivo que se formou aqui, do bombardeio. Daí ela vem em todas as direções, ela pode atingir a placa em vários lugares, mas tem uma fenda aqui que permite ela passar, porque eles querem fazer com que obter um feixe uniforme, né, linear aqui, certo? Então de todas as moléculas que estão indo para todas as direções aqui, só as que estão passando em linha reta entre os dois orifícios é que ele vai ser analisado, porque eles vão poder estudar a trajetória delas, né, futuramente. Então os que passaram pelas duas fendas, elas estão em linha reta, né? Sabe-se que estão em linha reta. Passou por uma fenda, passou para outra fenda alinhadas, né? As duas fendas linearmente. Então, sabe que elas estão indo nessa direção aqui. E aqui tem um magneto, né? Um campo magnético fixo, né? E dependendo da massa dessas moléculas, sabemos que as massas, quanto mais pesada ela for, mais difícil ela se curvar, certo? É mais difícil você fazer um caminhão pesado com uma tonelada, 10 toneladas, fazer uma curva, do que fazer com um carro bem mais leve. Um carro mais leve você não tem tanta inércia. Então elas são submetidas a um campo magnético que elas vão se curvar e vão atingir uma tela detectora. E quando atingir essa tela detectora, vai gerar um sinal elétrico aqui, na posição que elas se chocaram. Então vai se formar fragmentos da molécula, alguns fragmentos se atingem uma posição, outros vão atingir outras posições. E esses fragmentos serão pedaços da molécula. Elas muitas vezes elas são fragmentadas ao passar aqui. Os elétrons que estão circulando aqui entre o filamento e o polo, às vezes quebra a molécula em fragmentos iônicos, né? Ioniza a molécula e chega até mesmo a quebrar ela em vários pedaços. E esses pedaços atingem posições diferentes dependendo do peso. Os pesos, né, os fragmentos mais pesados, eles não conseguem fazer uma curva muito fechada, porque são mais pesados, como eu disse. E os fragmentos mais leves, eles sofrem uma curvatura maior. Então, você coloca uma escala de massa aqui, você calibra essa escala e sabe que, né, usando amostras conhecidas, com massas conhecidas, você sabe que cair nessa posição tem a massa de 20, né, 20 unidades de massa atômica. Que sair nessa aqui tem 20, as que cair aqui, né, tem valores. Então você já tem uma escala preparada lá. Daí você começa a ver que atinge certas posições, você sabe que os fragmentos que estão atingindo essas posições são fragmentos com a massa respectiva. Então tem uma grande quantidade de fragmentos com 20, tem uma pequena quantidade de fragmentos com 22, muito pouco com 21. Essa tecnologia também serve, por exemplo, para descobrir a proporção isotópica, né?
Se você aplicar aqui um gás de bromo, o bromo é um átomo, né? Os átomos de bromo vão ser ionizados e vão sofrer o mesmo processo. Só que um isótopo, né? Existem vários isótopos de bromo, né? Então, ou de oxigênio, ou de carbono, né? Então existe carbono 12, carbono 13, carbono 14, né? Então cada um vai atingir uma posição aqui. Daí você vai descobrir que tem mais carbono 12, né? Porque o carbono 12 é o carbono com 12, né, número de massa, próton mais nêutron, mas ele perdeu um elétron, ao passar por aqui perde um elétron, se transforma num íon, o íon é acelerado e atinge uma posição. Agora existe, né, nas amostras na Terra, né, todo o carbono que existe na Terra, a maior parte é isótopo 12, mas existe isótopos do carbono 14, existem isótopos do carbono 13. Como você sabe as proporções, quanto que você tem de cada um deles, né? Pela altura do pico aqui, ó. O pico maior significa que tem maior quantidade de 1. Então, se você faz uma integração, você sabe que esse pico é 10 vezes maior que esse, que é 5 vezes maior que esse. Então, você sabe que a proporção entre os isótopos, né, é de 1 para 5 para 10, né? Você sabe quantos por cento de cada isótopo estão presentes na amostra. E normalmente essas amostras elas são representativas de todo o material existente na Terra, certo? E também se pode fazer datação de carbono, né? Se for um fóssil, por exemplo, vai ter uma quantidade alterada das proporções isotópicas de carbono 14, que é um isótopo radioativo que sofre decaimento, sofre decomposição. Então, uma ciência leva, né, o desenvolvimento científico numa área leva ao, né, a descobertas, né, e possibilidade de você aplicar em outras áreas, como datação de carbono 14, né, de fóssil. Então está aqui, ó, os compostos mais leves atingem a posição inicial, aliás, sofre maior curvatura, vem para cá, e os mais pesados ficam aqui no início, não sofre tanta curvatura. Então é o espectrômetro de massas, né? É fácil de entender como que foi desenvolvido esse tipo de aparelho. Uma construção científica, tecnológica, muito estudo, muito trabalho, né, para chegar nisso. Tá aqui o leve está aqui, né? Sofre mais desvio, tá vendo? Né? E o mais pesado está aqui, porque não sofre tanta curvatura, a curva é mais aberta. Né? Então aqui é um espectro de massa do neônio, tá? Do neônio. Então existem dois isótopos de neônio, né? Um massa 20 e outro com massa 22, tá? A maior quantidade de neônio é leve, é isótopo 20. Uma pequena quantidade de 22, existe uma pequena quantidade ainda menor, 21. Então se descobre as proporções isotópicas, né, que existem na natureza. Então, aqui no planeta Terra, as proporções isotópicas são mais ou menos fixas, certo? Se você pegar uma amostra de ferro, você tem, né, os isótopos característicos do ferro que existem na Terra, que estão homogeneamente distribuídos. Não existe ferro de um jeito numa parte da Terra e ferro de outro jeito em outra parte. Eles estão iguais, então homogeneamente distribuídos, assim como as proporções isotópicas do carbono, do hidrogênio, do oxigênio. Agora, quando cai um meteorito na Terra, que veio do espaço, eles têm umas proporções isotópicas diferentes. Então você pode dizer que o material é alienígena, né? Veio do espaço. Encontraram uma adaga, né? Uma faca no caixão lá de Tutankhamon, na tumba, e daí fizeram um estudo e descobriram que aquela adaga era alienígena, veio do espaço. Por quê? Porque não tinha proporções isotópicas normais da Terra. Então, ele falou, será que veio um disco voador entregar, né, um presente para o faraó, que trouxe do espaço? Né? Não, tem uma explicação mais elementar. Simplesmente caiu um meteoro, esses meteoros são ricos em ferro, e daí os egípcios fundiram esse meteoro, fizeram uma faca e deram para o faraó de presente. Nada mais, nada menos que isso. E eles sabem hoje por causa das proporções isotópicas, certo? Então, composição centesimal
percentual de um elemento em um composto. Então, número de mols de massa do elemento dividido pelo mol, massa molar do composto, tá? Multiplica por 100. Nada como fazer alguns exercícios para saber do que se trata isso. Eu quero saber quantos por cento nós temos de ferro na bauxita, ou quanto de cálcio nós temos nos ossos da pessoa, que é composto de hidroxapatita, ou bauxita, saber quanto de manganês tem na bauxita, certo? São as composições aí de minério, de metais nos minérios. É um cálculo importante, é disso que se trata aqui, essa conta, descobrir essas porcentagens. Isso é fundamental para qualquer cálculo de custo, quanto que você vai obter por cada tonelada de hepatita, de hematita que você extrai de uma jazida de ferro, quanto de ferro você vai ter. Então é importante, é a base de todo o cálculo para descobrir o rendimento, a rentabilidade do processo todo. Ou você quer saber também quanto de ouro existe numa reserva de minério, então você tem que saber a porcentagem, se vale a pena ou não fazer o processamento daquela amostra. Vai sair tão pouco ouro que não vai compensar todo o processamento. Então, N é o número de mols do elemento presente e em um mol do composto, certo? Então, essa é a formulazinha. Por exemplo, aqui nós temos a molécula de etanol. O etanol é essa daqui. Tem um carbono ligado a 3 hidrogênio, outro carbono ligado a 2 hidrogênio, um oxigênio ligado a hidrogênio. A fórmula molecular é C2H6O. Ele quer saber quantos por cento de carbono tem. Nós temos 2 carbonos, então N aqui se refere para o carbono. Para cada elemento, se estivesse perguntando quantos por cento de oxigênio, seria o N, seria 1, porque só tem 1 de oxigênio. Se ia perguntar quantos por cento tem de hidrogênio, você ia pegar o 6, 6, aqui, ó, 6 hidrogênio, colocar aqui. Então, a porcentagem do carbono, coloca 2, certo? Está aqui na fórmula. Multiplica pela massa molar do elemento, a massa molar do carbono, no caso. 2 carbono, cada carbono tem massa molar 12. Se fosse o oxigênio, você usaria 1, só tem 1, e usaria 16. E coloca a massa total da molécula. Ela pega a massa molar do etanol é 46. Se você obter esse número aqui, você tem que somar tudo, as massas atômicas e todo. Seria 2 vezes 12, mais 6 vezes 1, mais 16, dá 46,07. E multiplica por 100, você obtém 52,14% do etanol é carbono. Você faz a mesma coisa para o hidrogênio. São 6 átomos de hidrogênio na estrutura, está aqui, 6. A massa de cada hidrogênio é 1, você sabe isso porque está na tabela periódica. Divide por 46, que é a massa molar de toda a molécula de etanol. Depois multiplica por 100, você tem 13,13% de hidrogênio em massa, tá? Em massa, não é em número de átomos, não. O número de átomos tem 6 átomos. E o oxigênio, você tem só um átomo de oxigênio, mas ele pesa 16, certo? Você tem bastante hidrogênio, mas ele só pesa 1. Então, 1 de oxigênio, ele pesa 16, deu 34. Então, em cada 100 gramas de etanol, você tem 52,14 gramas de carbono, 13,13 gramas de hidrogênio e 34,72 gramas de oxigênio ligados, formando a molécula de etanol. Você soma tudo, tem que dar 100, claro, 52% de carbono, 13,13 de hidrogênio, 34,73 de oxigênio, dá 100%. Então aqui um exercício agora, para você praticar. Temos aqui ácido fosfórico, H3PO4, está aqui a estrutura do ácido fósforo, está no centro, amarelo, o oxigênio formando uma dupla ligação, mais 3 oxigênio formando simples ligação, um triácido, a gente já falou, Tem 3 hidrogênios ionizáveis, tá? Um hidrogênio aqui, outro aqui, outro aqui. Está aqui a fórmula, certo? O ácido fosfórico é um líquido incolor, charoposo, assim meio viscoso, usado em detergentes, fertilizantes. Por que fertilizante? Porque o fósforo, o fósforo é importante para o DNA e o RNA. Tem ácido ribonucleico, desoxirribonucleico, tem fósforo.
cremes dentais e para dar sabor picante às bebidas carbonatadas. Então vai um pouquinho de ácido fosfórico também. Calcule a composição percentual em massa do hidrogênio, fósforo e oxigênio nesse composto. É a mesma coisa que acabamos de mostrar aqui na descrição para o etanol. Então o que você tem que fazer? Primeira coisa, calcular a massa molar do... Né? Se trata de uma molécula, são todos os compostos não metálicos, então são moleculares. Já falamos sobre isso. Então tem metal no meio e não metal, daí forma composto iônico. Recordamos o procedimento para calcular a porcentagem, né? Assuma que temos um molde, você assume inicialmente que temos um molde H3PO4 para calcular a massa molar. Então, a porcentagem em massa de cada elemento, hidrogênio, fósforo e oxigênio, é dado pela massa atômica molar total de cada elemento. Então, se você encontrar a massa total, a massa molar, né? Ou a massa molecular, né? A massa de um mol, ou a massa de uma molécula, né? Você tem a massa que equivale a 100%. Daí você vê quantos por cento representa cada um dos componentes. Essa é a estratégia. Então, a porcentagem em massa de cada elemento, hidrogênio, é dada pela massa atômica molar total de cada elemento na molécula, né? Dividido pela massa molar do ácido fosfórico multiplicado por 100. Então, hidrogênio. Você tem 3 átomos de hidrogênio, está aqui. Ele pesa 1,008, né? Você olha isso aqui na tabela. A massa total da molécula toda é 97,99. 3 hidrogênio dá 3, mais um fósforo é 31, mais 4 oxigênio é 4 vezes 16, 64, com 31, com 30, 97, 98, arredondando. 97,99. Para o hidrogênio, então, são 3 átomos de hidrogênio, cada átomo de hidrogênio pesa 1,008, dividido pela massa total, que é 98, praticamente, e multiplica por 100. Você tem 3,86% de hidrogênio, faz o mesmo para o fósforo, que só tem um fósforo, então você não precisa multiplicar por 1. 30,97 a massa do fósforo. A massa total, 100% está aqui embaixo, 97,99. Multiplica por 100, dá 31,66. São 4 oxigênios, cada oxigênio pesa 16, divide pela massa total, multiplica por 100. Massa total da molécula, né? Essa é a parte do oxigênio, 4 vezes 16 sobre a massa total, que é 98. Depois multiplica por 100 para não ficar fracionado. Então ficou esses valores aqui. Será que é verdade? Será que as porcentagens somadas somam 100%? Você soma as porcentagens para confirmar. Soma dá 100% mesmo. Né? Essa pequena discrepância de 0,01 devido aos arredondamentos. Né? Então não tem problema.